Olá, bom dia, bem-vindo ao Movimento Influenciar, mais um programa do Movimento Influenciar. Você que nos acompanha aí no canal do Movimento Influenciar no YouTube, você que nos acompanha pela Rádio Vida, muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui conosco. E eu já quero lembrar você, não só de se inscrever aqui no canal do Movimento Influenciar e também no nosso Instagram, mas você divulgar, você falar. Justamente esse é o nosso desejo, influenciar, né? Preste atenção que existe movimento influência, não é o nosso, movimento influenciar. E aí você vai estar conosco e temos ficado muito felizes com aqueles que têm participado, com aqueles que têm divulgado, com aqueles que têm nos dado retorno de todo o nosso trabalho. E hoje nós estamos aqui para um tema bastante espinhoso, mas que é preciso falar sobre isso. E que alegria estar aqui com o pastor Cláudio Apolinário. Pastor Cláudio Apolinário, além de pastor, ele está aí à frente da Rádio Vida. E eu me alegro muito porque ele tomou nas mãos essa pauta de influenciar, de lutar para divulgar os valores cristãos, para se opor a valores tão terríveis que têm estado na nossa sociedade. Bom dia, pastor Cláudio. Uma alegria ter você aqui como amigo, como orientador e como tudo. Vamos em frente. Olha, eu já tenho nominado como pastor, professor e amigo Eginaldo Hélio, né? Estamos numa caminhada aí, buscando viver o reino e evidenciar o reino através dessas pautas. E a honra é minha, a alegria é minha de estar aqui hoje com ouvintes da Rádio Vida e também aqui através do Movimento Influenciar no YouTube. A minha alegria de estar aqui com vocês. E o assunto que nós vamos falar hoje, eu acho que fico muito à vontade de falar com você, até porque você já tem tocado muitas vezes nesses pontos. E fiquei sabendo também que era algo que o seu pai enfrentou. E olhe que talvez a intensidade, né, dessa ideologia, desse discurso que nós temos hoje, não era nem tão forte na época do seu pai como é hoje. Mas essa questão, acho que não tem outro jeito de chamar de uma ditadura LGBT. Agora que, inclusive, você vai dizer o resto da sigla, porque já se multiplicou, né? Mas será que a gente não pode falar que é uma ditadura ideológica nesse aspecto? Olha, na realidade, hoje é LGBTQIAPN+. Na época do meu pai, só falava que era ditadura gay. Ele falou assim, pô, nós estamos vivendo uma ditadura gay. Ele batia muito nisso e sofreu, obviamente, represália, sofreu muita opressão de canais da imprensa, inclusive da mídia, que colocavam ele como homofóbico. Então ele já viveu isso lá. Mas antes era ditadura gay. Agora é LGBTQIAPN+. E o mais já é exatamente dando margem para tudo que é o resto que possa vir. O N, inclusive, que vem antes do mais hoje, o N é de neutro. Seja neutro, seja com o que você quiser, você pode identificar a sua sexualidade. Então é algo que realmente é bastante complicado, eu concordo contigo, é uma guerra ideológica, existe uma ideologia por trás de tudo isso. Então não é apenas uma luta por direitos. Uma coisa é, peraí, eu sou homossexual, ou eu sou negro, ou eu sou branco, ou eu sou mulher, nordestino, ou seja, eu defender os meus direitos. E quando eu defendo direitos é porque o meu direito está sendo cerceado. Pelo fato de o meu direito ser cerceado, eu agora estou lutando pelos meus direitos. Eu acho que isso é legítimo em qualquer causa, seja ela LGBT, seja ela de nordestino, seja ela do negro. Então é legítimo que a gente busque os nossos direitos. O problema que nós vemos hoje neste movimento chamado de LGBTQIAPN+, é que, na realidade, o que eles querem é impor uma ideologia. Eles não querem apenas defender os seus direitos. Eles querem ensinar à sociedade que ser homossexual é algo bom. Tudo bem, pode ser bom para ele, mas e se eu não concordar com isso? Não. Se você não concordar, isso é discurso de ódio. Se você não concordar, isso é intolerância. Então, eu já sei, pastor Eginaldo, até pelo histórico do meu pai, que encarar uma briga como essa tem que estar preparado, no mínimo, psicologicamente. Porque a opressão e a pressão que eles fazem é muito grande. Eu me lembrei agora, nesse exato momento, do deputado Marco Feliciano, que também lá atrás, na mesma época do meu pai, ele como deputado federal, ele foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, e ali ele se colocou de frente a essas comunidades. Casal de moças lésbicas foram até um evento que ele estava realizando, 2 rapazes levantaram elas no ombro e elas se beijaram na frente de um encontro cristão. Então, ou seja, repito, eles não querem apenas defender os seus direitos, eles querem impor a quem está do outro lado de que eles estão certos e quem está errado é você.
Então, é uma ideologia, sem dúvida. E não pode ter qualquer discordância, mais leve discordância. Não, qualquer discordância é caracterizado como homofobia, sendo que, na realidade, a própria homofobia, para mim, é um erro. Porque o que é fobia? Fobia é medo, é pânico. Então, alguém que tem medo de altura, é pânico de altura. Se ele chegar perto da altura, ele quer fugir. Poxa, eu me lembro do meu pai, que quando disseram que ele era homofóbico, que ele tinha pânico de homossexuais, ele falou, peraí, como que eu tenho pânico? O meu cabeleireiro é gay. Como é que eu tenho pânico? Ele foi, tirou uma foto e publicou na época uma foto. A Folha de São Paulo publicou uma foto dizendo que o Apolinário disse que não é gay porque o seu cabeleireiro não é homofóbico porque o seu cabeleireiro é gay. E detalhe, é uma prática também deles de quando a pessoa se coloca contra o movimento dos homossexuais, eles dizem, isso aí é um gay enrustido. Ou seja, é alguém que tem tendência, mas ele não quer assumir. Então ele está batalhando contra. Poxa, nada a ver uma coisa com a outra. Mas é impressionante como eles tentam ridicularizar e agora partiram para uma nova etapa. Não é a ridicularização, é a criminalização. Criminalizar aqueles que pensam diferente do que eles pensam. Agora algo que você tem citado em várias ocasiões diferentes. Você tem aí uma ditadura de uma minoria? Absoluta minoria, né? Absoluta minoria, porque pela pesquisa do IBGE, 1,8% da pesquisa se identificaram como homossexuais. 95% se identificaram como heterossexuais. Então você tem essa diferença de 1,8% para 5%, que são aqueles que preferiram não se identificar. Bom, então quem não quer se identificar em uma pesquisa que não é nominal, então não tem o nome da pessoa, a pessoa está dizendo ali de uma forma isolada, ela não quis identificar, ela está com certo receio, mas quer dizer que ela tem talvez uma tendência ou uma apreciação. Então vamos encarar que seja 5%. 5% contra 95%. E esses 5% querem impor um pensamento à sociedade. E eu creio que o maior problema, Ignaldo, que nós estamos vivendo hoje é na área da educação. Esta certamente será uma das minhas bandeiras, se Deus me der o privilégio de estar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é um desafio, né? Que eu estou enfrentando nos próximos meses aí. Mas se estiver lá, a educação certamente será uma das grandes pautas que eu pretendo encarar. Por quê? Porque é ali que começa. Então você vê hoje crianças sendo incentivadas por professores, crianças sendo incentivadas pelo ambiente acadêmico a viverem da questão aí da homossexualidade. Recentemente nós publicamos, do Questão de Opinião, uma frase minha, e isso reverberou no Brasil inteiro, foi compartilhado no WhatsApp e assim por diante. E eu espero que a repercussão fique apenas por aí, né, antes que venha alguma represália, embora eu estou preparado para ela, mas em que eu disse de um testemunho de um vizinho meu, em que o amigo dele recebe a informação de que o filho não quer mais estudar. O filho passa na universidade, começa a estudar e o filho vai e diz o seguinte, não pai, eu não quero ir mais para a faculdade, eu não quero mais estudar. Mas espera aí, você está na faculdade, quer ir para alguma outra matéria? Não pai, eu não quero mais. Não, peraí, mas você queria essa especialidade. Você estudou para isso. Fez os cursinhos. Fez o vestibular. Passou. Do nada? Não, você tem que me explicar. Começaram a pressionar o menino e o menino então declarou. Falou, não, pai, é que na faculdade me deram um prazo para que eu prove um homem. Se eu provar e não gostar, tudo bem, mas eu preciso provar. E o que eles me dizem é o seguinte, se você não provou, como é que você está dizendo que você não gosta? Então veja, eles querem forçar uma situação. Imagine o trauma psicológico, inclusive, para esse jovem. Agora, olha que loucura. Se você chegar numa faculdade, em qualquer lugar, e falar o seguinte, para um homossexual, olha, eu queria que você provasse uma mulher. Não, mas como assim provar uma mulher? Não, você tem que provar. Você está dizendo que você gosta de homem? Homem gostando de homem? Prova uma mulher. Se você não gostar, aí está resolvido o problema. Eu te garanto que no dia seguinte, a boletim de ocorrência estão na imprensa dizendo que isto é homofobia. Então veja, a inversão de valores que estamos vivendo e de uma opressão para que nós nos tornemos como os homossexuais. É interessante assim, porque esse caso que você contou, alguém pode dizer, mas é um caso pessoal, uma experiência que ele conhece ali, mas você tem muitos. Você ouve isso continuamente. Você ouve, inclusive, de professores em sala de aula dizendo para os alunos que eles têm que beijar homem, têm que beijar mulher para experimentar. Exatamente. Você começa a ter esses casos. É uma militância, né? Uma militância. Eu acho que eles entraram na educação. Não é de hoje que tem a questão do kit gay, não é de hoje que você tem toda uma... Os livros eles estão recheados disso. A gente até poderia dizer assim, pastor, que isso tem que sair da educação. Que isso não tem nada a ver com educação.
A gente não pode dizer que o que está sendo colocado não tem nada a ver com a finalidade da escola? Nenhuma, nenhuma. Ou seja, a questão da sexualidade tem a ver com os pais, tem a ver com aquilo que é a orientação dos pais, como é que é a escola. E veja bem, se ainda me dissesse assim, olha, vai ter lá uma matéria que vai explicar que existe, hoje na sociedade, pessoas que se identificam com a questão homossexual, ou do pan, ou do poliamor, ou não sei do quê. Olha, eu já ficaria angustiado, mas só está querendo, em termos didáticos, explicar o que existe no mundo. Olha, existe o criacionismo e existe o evolucionismo. Ok, mas não é isso que eles querem. O que eles querem é induzir as crianças, induzir os adolescentes, induzir os jovens a ser o que eles querem. Então, veja, esta é uma pauta que eu tenho repetido, Ignaldo, com muita frequência nas minhas falas, nos meus discursos, porque é algo que nós temos que nos preocupar. Eles estão avançando de tal forma que daqui a pouco não haverá mais banheiro para homem e mulher. Hoje, eu já tenho ido em restaurantes. Eu fui com a minha esposa e com a minha filha, nós fomos de uma hamburgueria na zona norte da capital de São Paulo. Entramos lá, pedimos um lanche, ok. Quando você pede um lanche, o que você faz na sequência? Ah, vou lavar a mão, né? Vai lá no banheiro lavar a mão e tal. Quando eu fui no banheiro, não tinha banheiro para homem e não tinha banheiro para mulher. Banheiro para todos. Ou seja, então lá pode entrar tanto homem como pode entrar mulher. Agora, imagine eu, as minhas filhas hoje, graças a Deus, já são adultas. Mas imagine crianças ou adolescentes aí de seus 12, 13 anos, uma menina, e ela vai entrar no banheiro, quando chega lá, ela está de frente com um marmanjo, com o seu membro para fora, fazendo xixi. E a mulher entrando lá, porque no banheiro do homem tem o tal do mictório. No banheiro de mulher é o vaso sanitário. Então, como é que fica agora o banheiro para todos? Vai ter o mictório? Não vai ter o mictório? Como é que vai ser? Eu penso assim, né? Eu acho que aqui é onde entra todo esse movimento influenciar. Porque se a gente não fala nada... Eles vão avançando. Eles vão fazendo. Eles vão avançando, então, certamente. a grande questão, talvez, e acho que a gente tem que colocar aqui para que isso? Faça a seguinte pergunta, para que isso? Se você... vamos falar assim, você pode não querer se identificar com nenhum deles. Hoje você tem tantas ideias aí. Mas eu nasci anatomicamente homem, eu nasci anatomicamente mulher. Você se sujeita vamos dizer assim, a situação da maioria. Qual a situação da maioria? A grande maioria da população, ou ele é homem, ele sabe que ele é homem, ele sabe que é mulher. Qual o problema dele se adaptar a essa grande maioria? Mas o que nós estamos vivendo é uma minoria dizendo, não, você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar a mim. A mim. E esse é o grande problema, né? Porque a gente vê, por exemplo, se você tiver... A gente já teve casos assim de escolas em que tem lá o banheiro masculino, tem o banheiro feminino e o diretor da escola construiu o banheiro neutro. O que é o banheiro neutro? Olha, então se você não quer se identificar nem como homem nem como mulher, você pode ir no neutro. Que já é uma concessão. O que já é uma concessão. Não existe obrigatoriedade, mas o reitor lá, o diretor da escola fez isso. Moral da história. O rapaz, ele foi no banheiro das meninas. Peraí, mas não tem o neutro? Não, mas eu acordei me sentindo menina, então eu quero ir no banheiro das meninas. Então eles são afrontosos, o desejo deles é de afronta. Então, olha, eu quero usar o daqui. A escola inteira fizeram abaixo-assinado, alunos foram para frente dizendo que isso era discriminação. Moral da história, o diretor perdeu o seu trabalho. Perdeu o seu trabalho. Então, se nós não nos posicionarmos agora, daqui a pouco nós não vamos poder falar mais nada. A minha preocupação, aí falando como religioso, como cristão, como pastor de igreja, amanhã vão me obrigar a fazer um casamento de homossexual. Por que não? Peraí, pastor, se o senhor não fizer, o senhor é homofóbico. Amanhã vão obrigar você a ter o banheiro... Isso já aconteceu na época do meu pai. Meu pai barrou na Câmara Municipal, ele lutou contra um projeto de uma vereadora do PSOL de que deveriam os locais religiosos ter banheiro neutro. E meu pai brigou e falou, não, peraí, que conversa é essa? Como assim tem que ter? Vai pegar o dinheiro do dízimo, da oferta para construir um banheiro neutro? Não, tem que construir. E veja, não é só questão financeira, não. Tem igreja que não tem estrutura. Ou seja, já está apertadinho lá com um banheiro para homem, um para mulher, e já tem uma obrigação na capital de São Paulo, que é o banheiro PNE, que é o portador de necessidades especiais. Pô, vou ter que construir agora um quarto banheiro? Então, quer dizer, ele se tornou um ser especial. Hoje nós já temos farmácias que dão desconto especial se você declarar que você é gay. Daqui a pouco vai ter gente que fala, não, peraí, o aposentado não tem desconto, o que é lá membro da OAB não tem desconto. Não, mas o camarada que ele é gay, ele tem desconto. Daqui a pouco é uma vantagem. Estão vendendo como uma vantagem. Pô, é bom demais ser gay, é bom demais ser homossexual. Veja, não estou aqui fazendo um discurso contrário à comunidade, o que vocês são. Cada um é o que quiser. Isso chama-se, na nossa linguagem, livre-arbítrio. Cada um tem o direito de fazer o que quiser, mas não queiram me obrigar a aceitar, para mim, para minha família,
que tenha esse tipo de privilégio ou que eu seja obrigado a ser o que vocês querem. Eu acho que agora eu vou entrar aqui num termo que às vezes as pessoas não conhecem, mas já vai no profundo, no filosófico, que é a heteronormatividade. Então, o que é heteronormatividade? É que existe um determinado padrão de sexualidade que é hétero, né? E esse pessoal, eles lutam para destruir essa heteronormatividade. Porque é muito importante, pastor, que as pessoas entendam isso. Não é simplesmente assim, como você disse, eles estão lutando para respeito, estão lutando para direito. Não é nada disso. Ele está lutando para que a heteronormatividade, que é histórica, que é natural, que é da maioria, ela seja derrubada. E aí, então, você não pode dizer mais que aquilo ali é o padrão. Então, isso é uma coisa muito séria. E a minha pergunta, assim, uma pergunta que todo mundo nota, mas a gente tem que começar a apontar, jogar luz. Hoje, na TV, no entretenimento, domina essa ideia? Domina? Opa, vai para séries, para tudo que você for assistir. A gente gosta muito de séries, né? Eu e minha esposa, a gente assiste série demais. E a gente gosta bastante. Em todas as séries, praticamente sem exceção, eles caminham para isso. Além das séries, a Walt Disney, recentemente, fez uma coleção de roupas voltada para a causa aí da homoafetividade, inclusive financiando. Todo o resultado disso vai financiar a causa LGBT. O que eu também, veja bem, é um problema da empresa. Agora, o problema é quando faz, por exemplo, uma Barbie transexual. Porque quando faz uma Barbie transexual, é para que você compre a Barbie, o teu filho vai olhar e você tem uma Barbie com pênis. Então, veja, olha o absurdo onde nós estamos indo, que é a de transformar, no caso, o senhor falou da heteronormatividade, é destruir a heteronormatividade e criar a homonormatividade. Ora, não, agora o normal é ser homossexual, vocês é que são os estranhos. Só que veja, nós estamos falando de 5 a 95. 95% da população brasileira se declarou hétero. Vamos imaginar assim, não, Cláudio, mas pode acontecer de uma pessoa que ela é homossexual, mas ela tem vergonha de dizer, tá bom, mas que número é esse? Mais 5? Então, se for mais 5, virou 10. Agora, repito, numa pesquisa como essa, a pessoa tem total liberdade, porque ela não está exposta. Então, eu acredito que esses 3,2 que não responderam são esses, que têm vergonha. São 95 a 5. E nós somos obrigados a aceitar. E a minha preocupação, pastor, é com o nosso silêncio. Porque o nosso calar, e infelizmente, aí eu vou falar da igreja, a igreja por muito tempo ela ficou calada. Eu diria que ainda tem muitos líderes calados. Tem muitos líderes que hoje olham para o que eu estou fazendo e devem estar pensando assim, pô, esse cara é louco, eu não vou entrar nesse rolo, não. Eu não vou brigar, não. Então, o problema é dele. E realmente eu vou enfrentar uma luta muito grande. Porque o senhor imagina se der certo. Eu tenho dito que é tudo nas mãos de Deus. Mas imagine que dê certo. Hoje sou pré-candidato a deputado estadual. Amanhã, se der certo, eu ganho a eleição e me torno deputado estadual por São Paulo. É óbvio que eu vou lutar por estas causas. Eu vou lutar para barrar este avanço desta ideologia, para barrar o avanço desta doutrinação nas escolas. Escolas estaduais, por que não nas escolas municipais? Peraí, pastor, mas o senhor não é deputado estadual? Se o senhor for deputado estadual, o senhor está focado no estado. Ok, mas o estado tem municípios. Então, se no estado nós criarmos leis que impeçam, por exemplo, a questão da linguagem neutra, este avanço da linguagem neutra, desta homonormatividade. Se você luta contra tudo isso, automaticamente, você como deputado, você influencia os municípios. Então, para eu como deputado, fazer uma ligação para um prefeito, falar, prefeito, eu gostaria de bater um papo contigo, olha, nós temos um projeto na Assembleia Legislativa, queremos apresentar na Câmara Municipal, mas pode ser um projeto do Executivo. Então, induzir o prefeito a que ele também faça isso nas escolas municipais. Imagina o tamanho da briga que eu vou arrumar. Verdade. É fato, vai ter faixa, piquete, a imprensa vai bater em mim. Agora, eu acho que nesse ponto eu puxei meu paizinho querido do meu coração. Meu pai, ele não tinha medo. Ou seja, peraí, se é algo que é justo, legítimo, vamos batalhar por isso. Então, nós não podemos ter medo de lutar por aquilo que é o nosso direito. E nós não podemos aceitar que esta minoria avance de tal forma, como eles têm avançado, avance de tal forma que faça com que a gente fique calado. E repito, hoje não é só a questão de ficarmos calados, tipo assim, ó, isso não tem nada a ver comigo, deixa eles lá, problema é deles. Não, isso já está invadindo fóruns trabalhistas, daqui a pouco nos fóruns não terá mais banheiro para homem e mulher, vai ter banheiro para todos. Você vai lá no processo para prestar um depoimento,
Tem banheiro? Tem. É para todos. Vai lá. E se você for com sua filha, sua esposa, ela vai ter que estar lá. Não, ela vai junto com você, inclusive. Vai a família reunida. Só que você tem que entender que lá também vai ter pessoas que não são da sua família. E que vão estar lá. A tua esposa vai ver? Tua filha vai ver? Então, nós precisamos nos posicionar. E até aproveitando aqui, acho que isso aqui essa coisa é muito importante. Às vezes as pessoas entenderem. Porque às vezes as pessoas pensam que o nosso papel, o papel dela, se encerra na hora que ela votou. Então, votei, agora é com ele. E é óbvio, ele é o representante ali. Mas você tem que continuar junto, lutando, apoiando, né? Se manifestando, falando, influenciando, se indignando com as coisas. Porque se você escolher alguém que pensa de uma determinada maneira e está disposto a lutar por aquilo, a força dele não é só o seu voto, é você. Pastor, é transformar literalmente numa causa. A mente da gente vai buscando informações. Eu me lembrei também de um outro caso. Houve uma lei em São Paulo que era a lei do psil. Então, a lei do psil, ela prejudicava muitos templos religiosos. Por quê? Porque quando você tem lá a balada, você tem o funk, ninguém vai lá brigar. Porque se brigar, o pessoal briga, então é melhor deixar pra lá, o problema é deles. Eu vou colocar um algodão no ouvido e vou embora. Mas quando a igreja, como a igreja é pacífica, o pessoal vai, denuncia, não sei o quê. Então, iam fiscais na igreja para penalizar e multar a igreja. A multa chegava em 50 mil reais para qualquer tipo de igreja. 50 mil reais. O que meu pai fez? Ele propôs uma alteração no projeto de lei para que não beneficiasse, mas para que normatizasse a forma de averiguação. Então tá bom. A lei continua valendo, a lei existe na capital de São Paulo, mas antigamente não precisava ter denúncia nenhuma. Se o fiscal brigou com a esposa e ele não tá legal hoje, ele fala, vou lá na igreja multar. Ele vai na igreja e multa. O que isso abria margem? Inclusive para fiscais corruptos, que chegavam no final do culto, se apresentavam ao pastor, dizendo, pastor, está aqui a medição, está acima dos 10 decibéis permitidos, está aqui a multa, 50 mil reais. Só que eu só vou fazer o laudo amanhã. Então, se o senhor quiser conversar, ou seja, se o senhor me der 5, se o senhor me der 10, eu não multo a igreja. Aí o pastor fica numa situação delicada, ele fala, caramba, e agora? Eu não tenho 50 para pagar. Se ele me multar, lascou, vou ter que fechar a igreja. Então, é melhor eu acertar. E aí lá vai o pastor se envolver em corrupção, porque um fiscal mal intencionado acabou batendo na porta da igreja. O que meu pai fez? Não, olha, então não vai ser assim. A lei vai ser o seguinte, só pode ir se houver denúncia. Primeiro caso. Se não teve denúncia, não está incomodando ninguém. Se não está incomodando ninguém, o que você vem aqui fazer? Então tem que ter denúncia. Se houver denúncia, vamos fazer a medição. A medição não pode ser dentro da igreja. Tem que ser da casa do denunciante. Então tá bom, a casa do denunciante é 5 casas para frente, então vai ser de lá. Com uma testemunha da igreja e uma testemunha do denunciante. E o último detalhe, no momento da medição, da ferição, tire-se todos os ruídos externos. Passou um ônibus, tem uma furadeira, a batedeira da dona de casa está lá funcionando, desconte tudo isso, aí verifica. Se passar dos 10 decibéis, aí sim a igreja é multada. Então o que ele fez foi normatizar. Então veja a importância de um representante. Porque se esse representante não está lá para representar os seus interesses, as igrejas estavam sendo multadas em 50 mil reais por fiscais mal intencionados. Então a igreja, ela se isolou demais. Aí vem o ponto que eu me lembrei. Quando meu pai apresenta esse projeto na Câmara Municipal de São Paulo, automaticamente meio mundo se levanta contra. Ah, porque isso é um absurdo e tal. Inclusive vereadores evangélicos foram contra o projeto. Não, porque isso é para dar um jeitinho e não sei o quê. O camarada era pastor de uma grande igreja, então a igreja dele tinha a parte acústica, tinha tudo, tava tudo certinho, ele não tinha problema com ninguém. Agora, e as igrejas menores? Como que elas iriam se defender? Como que as igrejas menores iam fazer? Então era um projeto que normatizava. Meu pai foi e fez um chamamento, ele tinha programa de rádio, ele fez um chamamento para que os pastores fossem lá. Pastores, é a hora de nós pressionarmos. É hora de nós estarmos lá para que os vereadores percebam que não é uma causa do Apolinário, é uma causa da igreja, é uma causa que interessa a todas as religiões. Acredite, macumbeiros foram lá, porque tem lá os seus centros de umbanda, tem lá os seus centros de macumba. Eles foram lá defender o projeto de lei. A maioria dos pastores nem compareceram. Não apareceram lá. Triste. Um vereador que era macumbeiro, me lembro até hoje do discurso dele, ele assume o plenário e diz o seguinte, olha, eu quero apoiar o vereador do projeto, o projeto do vereador Apolinário, porque ele realmente é bom e não é só para a igreja evangélica, é para todas as religiões. E o vereador evangélico foi lá para criticar. Então veja, falta este apoio nosso enquanto comunidade. Eu olho para as eleições que estão para vir por aí e eu confesso que me preocupa, porque é óbvio que se a gente vai para uma candidatura, para uma pré-candidatura, a gente não vai para perder, a gente vai para ganhar.
Mas eu confesso que em vários momentos eu me pego pensando assim, cara, mas será que vai ter apoio? Porque eu sozinho não faço nada. Se não tiver uma multidão de homens e mulheres que entenderam a causa para falar, peraí, nós estamos juntos, isso aí vai atropelar a gente, viu, pastor? Tudo. Isso vai atropelar a gente. É causa. Causa. É causa. Não é a coisa de uma pessoa, porque isso aqui é toda a comunidade, envolve a nação, na verdade envolve o mundo, né? Mas vai atingir você lá na sua comunidade, seu filho na escola. Exatamente. Né? Eu já cheguei a pensar, pastor, em começar a chamar as pessoas, porque tem muitas pessoas hoje já me chamando, a pessoa vem me cumprimentar e fala, e aí, deputado? E aí, deputado? Eu já pensei em devolver. Fala, não. Deputado é você. Ou seja, o mandato é nosso. Ou seja, se amanhã der certo e Deus me colocar lá, o mandato é nosso. Então começar a chamar o Ignaldo de deputado. Não sou deputado, não. Na realidade, é exatamente esta junção de vozes que vão fazer com que a gente chegue lá e represente o povo. Se nós não encararmos como sendo algo nosso, seja a minha candidatura, do presidente Jair Bolsonaro ou de qualquer outra pessoa, hoje pré-candidatura, amanhã candidatura, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ninguém vai nada sozinho. A gente entra no comodismo e fala assim, não, o pastor Cláudio vai ganhar, vai ser uma bênção. Mas se não tiver junto, eu tenho dito para as pessoas o seguinte, eu vou precisar de muita oração e apoio. Se não tiver oração e apoio, só orar não resolve. Oração, é orar e em ação. Agora, uma coisa que eu acho que torna tudo isso mais grave. A gente já falou que culturalmente você tem isso, né? Você tem a questão da educação, que é algo seríssimo, estão realmente fazendo alquimia na mente das crianças e jovens. A gente tem que voltar e falar disso. Mas também é outra coisa. Juridicamente, você tá vendo pessoas sendo vítimas de judicialização. Ou seja, ele não concordou com a causa, ele é multado, ele é criminalizado. Como é que tá isso aí? Mas, Ignaldo, na verdade é o seguinte, eu posso aqui simular um aplauso, e aí as pessoas vão estranhar. Porque eu vou aplaudir a causa gay. Eu vou aplaudir as causas de esquerda. Oi, pastor, peraí, agora eu não entendi nada. Se o tempo todo tá falando contra eles, e agora você vai aplaudir? Vou aplaudir. Por quê? Porque eles estão fazendo da forma correta. Eles são organizados. Ou seja, eles vão indo em todas as áreas. Então hoje eles estão na área jurídica, eles estão no Ministério Público, eles estão na questão da pedagogia, eles estão dentro das universidades, eles estão na política. Veja que o Luiz Inácio Lula da Silva indicou 5 candidatos do MST e MTST para deputado federal e 5 para federal. Aí chega a igreja fala assim, eu não sei em quem que eu vou votar, eu tô pensando em quem que eu vou votar. Gente, se nós não tivermos juízo e não pensarmos no que está acontecendo, eles vão avançar de uma maneira incrível. Já estão avançando. Então o senhor comentou da parte jurídica. Hoje o Ministério Público está sendo uma ferramenta deles. E veja, conversei com pessoas envolvidas com o Ministério Público. Não é a maioria do Ministério Público, não. É uma parte pequena. É mais ou menos como se fosse uma representação da sociedade. Se na sociedade 95% é hétero e 5% está entre homossexuais e simpatizantes do homossexualismo, esta mesma lógica ela vai se representar em todos os lugares. Porque é uma representação da sociedade. Ainda que seja um pouco mais, porque pode ter aqueles que não são, mas defendem a causa, ok, mas isso não vai chegar a mais de 50%. Tá bom, vai 20%, 10%, tudo números hipotéticos. Agora, eles estão lá, estão defendendo causas. Então, quando surge alguma coisa, que alguém falou alguma coisa, eles vão lá e colocam assim, ó, o Ministério Público está acionando. Não é o Ministério Público, é um representante do Ministério Público. Agora, e quantos membros que estão lá e que estão calados? Hoje eu vejo para a nossa formação do Supremo Tribunal Federal. Nós temos lá André Mendonça e Nunes Marques que foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. De verdade, eu vejo falta de ação deles. Claro que você pode me dizer assim, pastor, mas é difícil, porque são 11, eles são apenas 2, estão chegando agora. Poxa, peraí, mas se amanhã, se eu estivesse no Supremo Tribunal Federal, meu amigo, eu ia bater de frente, falar, não concordo com isso, vocês estão errados. Já que eles têm o direito de vir para a imprensa e falar o que pensam, eu também tenho que ter o direito de vir para a imprensa e falar o que eu penso. Então nós precisamos ser uma voz, um grito em todas as repartições. Inclusive, assim, você defende que os cristãos têm que começar a estar em todas as instâncias e começar a influenciar. Evidenciar o reino e influenciar. Ignaldo, por muito tempo, inclusive na minha carreira profissional, fui durante 25, 27 anos da iniciativa privada, trabalhando como mentor de altos executivos, trabalhando na gestão de grandes corporações com faturamento acima de 300 milhões de reais ano. Então, tive muito acesso. E dentro desse acesso, eu vou assumir o meu erro. Eu estou falando isso hoje como um alerta a todos que estão me ouvindo. Eu cheguei em empresas que me chamavam de pastor. Ô pastor, tudo bem? Eu falei assim, olha, pastor, eu sou lá na igreja. Aqui eu sou o presidente da empresa. Aqui eu sou o executivo da empresa. Aqui eu estou na função de mentor desta pessoa. Eu fiz essa separação. Hoje eu olho e falo, meu Deus, como eu me arrependo.
como eu me arrependo. Ou seja, nós não podemos separar, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Se nós não salgarmos, se nós não dermos o tempero, se nós não conservarmos os valores, nós vamos ser engolidos. Eles não têm vergonha de dizer o que são. Por que nós vamos ter vergonha? Nós não podemos ter vergonha. Nós temos que amanhã chegar lá. Olha, eu lembro do meu pai. Não tem como não lembrar, né? Porque é envolvido com a política e graças a Deus sendo um homem de Deus. O meu pai assumiu o governo do estado por 10 dias. Eu me lembro que assim que o governador Antônio Fiori Filho notificou, falou: Apolinário, estou indo viajar, estou indo para o Japão, e o meu vice é candidato a prefeito. Então você é o próximo na linha sucessória. Ele era presidente da Assembleia Legislativa. Ele falou: Apolinário, você vai ter que assumir. Ele falou: ok, governador, não tenho problema nenhum em assumir, eu só preciso de uma autorização sua. Eu quero, assim que eu assumir, eu quero fazer um culto de ação de graças no Palácio do Governo. O governador deu risada e disse assim: Apolinário, você é o governador. Nesses 10 dias, faça o que você quiser. Fizemos um culto de ação de graças em pleno Palácio do Governo. Pastores chegando e lá a gente cantou, a gente pregou. Foi um espetáculo, foi uma bênção. Então tem que ser isso. Se nós não levantarmos a bandeira do Evangelho, se nós não levantarmos a bandeira dos nossos valores, eles estão nos sufocando com valores que não correspondem com o Evangelho. Por que não vão ficar calados? Eu vou dar aqui um exemplo mais simples, acho que não sei se em algum programa do Movimento Influenciar eu falei, de um pastor amigo meu, que na escola o filho dele ia ter a comemoração do Halloween, né? Então você pensa assim, é uma coisa cultural, o que tem a ver conosco? Nada. Então, aí ele pegou e falou com a diretora: olha, estavam convidando os pais para as comemorações, falou: posso vir aqui com um grupo e a gente cantar? E ela: pode, a gente quer que as famílias participem. E ele foi lá com um grupo e cantaram hinos. Olha aí. Em pleno Halloween. O que é isso? É espaço, ocupa espaço. Qual o problema? Pastor, o que falta na gente um pouco é de ousadia. Eu acho que isso é ousadia. A palavra. É ousadia. Nós temos que ter ousadia para evidenciar o reino onde nós estivermos. Olha, tem uma pessoa da igreja que veio conversar comigo e falou: pastor, eu sou professora. E lá na escola exigiram e eu vou ter que estar na festa junina. O que eu faço? Eu falei: tá, mas qual que é a tua dificuldade? Eu falei: pastor, eu não vou estar em pecado e não sei o que e tal. Eu falei: minha irmã, evidencia o reino naquele lugar. Não vai participar daquilo que não condiz com o reino. Agora, é sua função enquanto pedagoga. Você é professora da escola. Se você não for, eles vão te mandar embora. Se eles te mandam embora, talvez seja exatamente isso que eles querem. Você não vai, eles falam o seguinte: olha, não obedeceu, tá demitida, para eles colocarem o outro lá com a ideologia que eles querem. Então, ou seja, vai lá e evidencie o reino lá. Ou seja, seja a bênção na vida deles. Agora, não se misture com os valores do mundo. Agora, é aquela historinha da água no barco, né? Ou seja, o barco está na água, mas a água não pode estar no barco. Então nós somos o barco, que estamos nesta água do mundo. Nós estamos no mundo. Agora, não vamos nos deixar contaminar com esta água. Porque se essa água entrar no barco, a gente afunda. Então não vamos deixar contaminar. Mas nós temos que estar lá para fazer a diferença. Então hoje, repito, sou pré-candidato a deputado estadual. Mas quantos tem por aí candidatos a federal, candidatos a senador, candidatos a presidente da república, que pelo menos pensam em valores de reino? Poxa, nós não vamos evidenciar o reino? Aí sai da política. Essa pessoa que está conosco na igreja, que é professora. Então, hoje nós estamos ensinando as pessoas da igreja a evidenciar o reino onde elas estão. Ser cristãos aonde eles estão. A visão da Bíblica Vida, que é a igreja que Deus me permitiu pastorear, é ser um grupo de pessoas que decidiu viver biblicamente, sendo um referencial de ética, de transparência e que todos vejam em nós o caráter de Cristo. Isso é em qualquer lugar. Isso não é dentro da igreja. Ah, não, dentro da igreja eu vou ver o caráter de Cristo em você. Não, é lá onde você está. É na hora que você for ser comprador, é na hora que você for ser vendedor, é na escola, é no Ministério Público, em todas as instâncias. Nós precisamos influenciar a nossa geração. Agora, entrando aqui nessa toda essa ditadura LGBTQIAPN+. Isso aí. Acertou. Você tem uma esposa e você tem uma filha que são psicólogos. Sim. Essa ditadura chegou também? Sim, é impressionante. Hoje, se minha esposa, se chegar diante dela um casal de homossexuais dizendo que estão com problemas e que não querem mais viver a homonormatividade, que eles agora querem se tornar heterossexuais, ela está proibida pelo Conselho Federal de Psicologia a tratar dessas pessoas. E se for ao contrário? Se for ao contrário, ela é obrigada. Se ela se negar, ela também perde a sua CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia. Ela perde a sua carteirinha se ela tratar alguém
se ela se negar a tratar alguém que quer ir para a homoafetividade. Mas se ela se negar a alguém que quer voltar, ou melhor, ela quiser ajudar alguém que quer voltar, também não pode. Ou seja, é um absurdo. Ignaldo, chega a ser ilógico. Chega a ser ilógico o que nós estamos vivendo. Agora, a pergunta que eu faço é para quem está nos ouvindo, pelo rádio ou pelo Movimento Influenciar. O que nós, enquanto cidadãos, o que nós, enquanto cristãos, o que nós, enquanto aqueles que têm valores diferentes disso, estamos fazendo? Porque só criticar também não resolve, Ignaldo. Só criticar, só falar assim, olha, tá errado, mas não resolve. Hoje eu estou indo para a linha de tiro, eu estou indo para a linha de frente, correndo todos os riscos. Chegamos a junto, eu e minha esposa, em família, conversando, falando, meu Deus, mas e aí, Cláudio, me chama de Mo, né? E aí, Mo, encarar uma briga dessa, poxa, a gente não vai sofrer retaliação? Eu falei, mas se alguém não for, se alguém não assumir essa briga, daqui a pouco a gente vai ser obrigado a ser gay, a ser LGBT. Não, se você não for, tá errado. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse ponto. Se a gente pensar no caso daquela escola que fez publicações contra o movimento e por lei, pelo Ministério Público, foi obrigado a financiar a própria causa deles, quer dizer, você começa... A gente pode dizer assim que a gente vive numa espécie de ditadura que cerceia a nossa liberdade de expressão? Estamos num caminho eu não tenho nem dúvida disso. Hoje a gente ainda tem uma certa liberdade, porque ainda existem algumas vozes dissonantes, algumas vozes que brigam contrárias a isso. Mas eu posso te afirmar que nós estamos em um caminho e, assim, há largos passos para que isso aconteça. E, inclusive, para ser criminalizado, para se tornar criminoso, é criminoso. Fato. Se a gente pegar a própria lei que foi aprovada, ou melhor, a interpretação da Constituição feita pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a homofobia, não é lei no Congresso Nacional. O STF diz que está agindo no silêncio do Congresso Nacional. A pergunta que eu me fiz recentemente quando ouvi essa explicação é: o que o Congresso Federal está fazendo? O que o Congresso Nacional está fazendo? A Câmara Federal? Porque, veja, se isso já deveria ter sido normatizado pelo Congresso e não foi, o Supremo, há margem legal para que o Supremo, entre aspas, legisle. Ele não está definitivamente legislando, mas ele está dizendo o seguinte: olha, existe uma brecha na sociedade, existe um problema acontecendo que vocês não legislaram. Então, por esse motivo, até que vocês legislem, nós vamos fazer essa alteração, e aí caracterizou-se, então, a homofobia como crime, semelhante a racismo. Olha o absurdo que nós chegamos. Semelhante a racismo. Ok. O que a Câmara Federal fez depois disso? O que os deputados fizeram depois disso? Nada. Porque poderiam ter se levantado e falado, não, peraí, então, projeto de urgência. Vamos fazer um projeto normatizando o que é homofobia. Porque tá bom, a homofobia é crime. De certa forma eu concordo. A homofobia, ter pavor de homossexual, porque o pavor... Ou fazer algo contra, realmente. Porque o pavor vai te levar às ações. Peraí, se eu tenho pavor de barata, o que eu faço? Eu corro da barata, eu ridicularizo, jogo chinelo nela, porque eu tenho pavor de barata, eu não quero estar no mesmo ambiente. Então veja. Mas você não tem não, né? A fobia do quê? Da barata. Não, em casa a minha esposa que mata a barata, mas é para que ela aprenda como matar. Mas fobia eu não tenho. Mas vamos lá. Então a fobia é um medo, é um pânico. Então se homofobia é crime, eu concordo. Eu não tenho que ter pânico de um homossexual. Eu não tenho que virar a cara para o homossexual. Eu tenho que conviver com o homossexual. Mesmo porque se eu não conviver com ele, como é que eu evangelizo ele? Falando a nossa linguagem. Agora, o problema é que não está definido na lei o que é homofobia. Não está delimitado o que é. É um termo, digamos assim, plástico, que qualquer um... eu acho que isso que você falou eu acho que aquilo que você pensou Aí pronto. Aí você... Como não está normatizado, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Então nós tivemos um caso recente de um casal que entra numa loja e o vendedor, ele é homossexual. Ele está, pelo que deu a entender, vestido de homem. Mas ele tem o seu trejeito de mulher, porque ele é homossexual, ele não esconde, ele está declarado disso. Só que aí o rapaz foi e tratou ele como se fosse ele. Não, mas ele vai ver... Imagina, aqui eu já estou fazendo inferições, tá? Imagina que tá o homem, a mulher, e vem lá um atendente que é homossexual. E aí a mulher fala assim, olha, eu queria tal peça. E o marido tá aqui no celular e ele fala, não, pede para ele pegar. Qual é o problema de ele falar ele? Porque o sexo biológico dele é masculino. O rapaz fez um escarcéu, chamou a polícia, dizendo o seguinte, que absurdo, ele tá me chamando de ele, não sei o quê. E o rapaz fica nervoso, ele fica bravo. Ele fala, cara, como é que eu vou saber?
Olha aí, policial, você tá me chamando de cara na frente do policial? Peraí, mas qual que é o problema? Eu chamar de cara alguém que é homem. Ele é homem. Ele falou, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Ele tá indignado. Agora, se nós não normatizarmos isso, gente, daqui a pouco, isso que nós estamos fazendo agora, ó, falar num programa que vai pra internet, um programa que tá numa emissora de rádio, amanhã poderá ser considerado homofobia e eu ser preso pelo que eu tô falando. Então é um absurdo. Agora, se nós não nos posicionarmos, e aí talvez quem está me ouvindo fala assim, então tá vendo? Então é responsabilidade do deputado federal, é responsabilidade do deputado estadual. Não, é responsabilidade de todos nós cobrarmos os nossos representantes. Todos que estão me ouvindo votaram. É capaz de você perguntar para ele, quem que você votou na eleição passada? Ele não saber. Não sabe em quem votou. Se não sabe em quem votou, como é que vai cobrar da pessoa aquilo? Então por isso é importante nós termos... Tem pessoas que falam assim, tem político de estimação. Ou entre aspas, eu acho que é uma boa, viu? Fala, não, peraí, ó, então o Cláudio é meu político de estimação. Ou o Antônio é meu político de estimação. Cobre ele. Vai em cima, ô pastor, e aí? Você falou que ia entrar lá e quer fazer isso e aquilo. Você não fez. Você falou que ia defender isso, você não defendeu. E ter dele explicações. O problema é esse, que nós, enquanto cidadãos, nós votamos e depois nós tocamos a nossa vida. E agora e a vida que segue. Uma pergunta. Você acha que é algo hoje, outra briga nessa... Você acha que a linguagem neutra ela representa muito dessa imposição, inclusive na fala, na mentalidade, na linguagem das pessoas? Você sabe que essa linguagem neutra é um negócio de maluco, né? Mais uma das coisas de maluco criados pela esquerda. Porque olha que interessante. Linguagem neutra, então, é eu não chamar mais de... Me dá uma palavra aí de linguagem neutra. Todos e todas. Pronto. Transformar no todes. Formandos e formandas. Não. Tem que ser formandes, porque é a linguagem neutra. Engraçado que nós temos algumas linguagens neutras, como, por exemplo, estudantes. Estudantes não é neutro, não é este E que eles querem? Presidente, não é este E que eles querem? Mas não, quando a Dilma assumiu é presidenta. Presidenta. Na verdade é presidenta mesmo. Mas pô, presidenta. Então, peraí. Ora é de um jeito, ora é do outro. Então perceba que é meramente para afrontar. Então, quando hoje eles defendem esta linguagem neutra, primeiro que é uma aberração diante da nossa língua portuguesa, que já é uma língua muito complicada. Se nós pegarmos a gente fala do inglês, né, do americano, do inglês, mas na realidade o português é muito complicado. Você tem porquê separado, porquê junto, porquê com acento, porquê sem acento. Até hoje eu não sei direito como é que funciona esse negócio. Eu sempre pergunto para eles, amor, agora é com acento, é sem acento, é junto, é separado. Então veja, já temos grandes dificuldades na nossa língua portuguesa. Já houve recentemente uma mudança aí na questão ortográfica e que já houve mudanças significativas. Tira hífen, coloca hífen, assembleia não tem mais acento, então já se mudou várias coisas. Peraí, agora quer inventar uma linguagem neutra simplesmente por causa de uma minoria, repito, de 5% da população. E aí eu vou cair em uma outra coisa. Não é assim um absurdo você pensar, todas essas questões, se a gente fizesse um plebiscito nacional, você resolvia. Pronto. Você quer a linguagem neutra? Uma excelente ideia. Não. Você quer banheiro para neutro? Todos? Não, para todos. Não. Gente, você resolvia isso. Mas por que eles não querem fazer desse caminho? Porque eles não querem o caminho natural, que é o caminho... O que a maioria quer? Eles querem uma minoria se impor sobre uma maioria. Na realidade, pastor, eu creio que existe um projeto maquiavélico para transformar a sociedade em uma sociedade homossexual. Eu me lembro de uma entrevista no Jô Soares, de um satanista, inclusive homossexual, e ele estava defendendo a causa homossexual, e aí o Jô faz uma pergunta para ele, o seguinte, mas vocês são contra os heterossexuais? E ele respondeu da forma mais clara impossível. Mais clara impossível. Ele falou o seguinte, falou assim, não, nós não temos nada contra os heterossexuais. Nós precisamos deles para produzir homossexuais para nós. Eu sei até quem é o Luiz Motti. Exatamente. Nós queremos os heterossexuais para que eles produzam homossexuais para nós. Então, é claro a estratégia deles. O problema nosso é que nós não temos estratégia. Nós vamos jogando. Então, hoje, eu agradeço a Deus pelo movimento Influenciar, porque foi, no meu entendimento, uma porta que Deus abre para que a gente faça com que as pessoas enxerguem e que caminhem juntos em uma política, que caminhem juntos em um caminho estratégico. Poxa, peraí, eu tenho que influenciar para o reino aonde quer que eu esteja, inclusive dentro da política. Por que a política é tão importante, Aguinaldo? Porque é na política que se fazem as leis. É na política que se barram leis ou se barram as atitudes e ações
que são contra valores, princípios que nós acreditamos. Então não adianta. Se eles querem fazer leis que vão a favor deles, eles têm que ter maioria lá dentro. Se não tem maioria, gente, é um princípio básico da democracia. A maioria vence. Olha, em casa, nós somos em 5. Ou uma minoria barulhenta vence. Então, mas não deveria. Mas não deveria. É. Ó, quer ver? Você falou isso aí, eu fui pra casa, então já vou usar o mesmo exemplo. Imagine uma casa em que você tem lá pai, mãe e 3 filhos. É o meu caso, tá? Pai, mãe e 3 filhos. Aí o pai, a mãe e 2 filhos falam o seguinte, ó, vamos escolher o que a gente vai comer? Vamos. Aí os 4 falam assim, olha, eu quero comer carne. Aí vai lá um barulhentinho, um deles, e fala o seguinte, não, eu quero pizza. Não, ok, muito legal que você quer pizza, mas a maioria decidiu e nós queremos carne. E esse barulhentinho vai lá e esperneia, briga, bate a porta, xinga, fala, não vou comer, tem que ser pizza. Peraí, vai ser pizza ou vai ser carne? Meu irmão, tem que ser carne. Eu, como pai, vou chamar na chincha e falar, vem cá, dá um tapa na tua orelha aqui. Hoje vai ser carne, outro dia poderá ser pizza. Agora, o que manda é a maioria. Não pode você decidir sozinho. Você quer pizza e todo mundo vai ter que comer pizza porque você quer? Se isso é assim em casa, por que não vai ser assim na sociedade? Bom, acho que agora eu queria fazer uma colocação aqui que em todo esse processo, nós estamos vendo para onde as coisas estão indo. A gente fez uma exposição aqui onde estão indo. Aí, assim, como que isso vai mudar? Se a gente não fizer nada, se a gente não tomar atitude, se a gente não buscar se indignar, se posicionar, influenciar, vai acontecer alguma coisa? Isso vai mudar? Nada, nada. Se a gente não fizer nada, na verdade o que vai é piorar. Se a gente não fizer nada, se a gente não se posicionar, e hoje, Reginaldo, a minha preocupação não é mais comigo. Porque a minha formação já está clara. Eu estou com meus 47 anos de idade, já tenho a minha maturidade, conheço a palavra. Agora, e os nossos filhos? E os filhos dos nossos filhos, portanto, nossos netos? Eles vão para a faculdade. E quando chegar lá na faculdade, na USP, Universidade Pública, quando chegar lá, o que ele vai encontrar? Sejam bem-vindos, estão aqui diante de nós os formandes, e estão aqui o banheiro que é para todos. E se levante para falar alguma coisa. E isso começa a normalizar algo. Hoje eu tenho pais que se aproximam de nós, chorando, dizendo, pastor, eu não sei mais o que eu faço porque eu perdi os meus filhos. Eu perdi os meus filhos para a universidade. Infelizmente, hoje, pessoas perdendo filhos para igrejas. Igrejas inclusivas, igrejas que estão colocando, incutindo na cabeça dos nossos filhos que aqueles que são contra o homossexualismo ou contra essas práticas são pessoas homofóbicas, são pessoas odiosas, são opressores, é discurso de ódio, quando na realidade nós os amamos. Agora, nós não concordamos com a prática. Não concordar com a prática é algo absolutamente legítimo. Eles não concordam com a nossa prática enquanto religiosos. Eu não concordo que vocês vão para a igreja, eu não concordo que vocês falam sobre família. Ok, é um direito se eu não concordar. O problema é que você não quer me dar o direito de discordar de você. Você tem o direito de discordar de mim. Então veja, nós vamos criar agora o quê? O cristãofóbico, como que é o nome que a gente falou da outra vez? É misocristão. Misocristão? Ou seja, misocristia? Estão querendo agora... vai virar crime também, então vamos inverter? Então eles querem nos obrigar a ser o que eles querem, mas não querem ser obrigados àquilo que nós queremos. É um direito deles? É. Nós também temos que ter o mesmo direito. Então o posicionamento agora é fundamental. É óbvio, pastor Reginaldo, que nós estamos falando agora de um momento muito importante que nós estamos vivendo, que é um momento eleitoral. Se nós pegarmos esta eleição agora, o próximo presidente da República indica 2 ministros. Você falou aí sobre a questão jurídica. Existe hoje uma militância, um aparelhamento jurídico. Hoje nós temos 2 ministros, e olha o que nós já temos visto aí nas falas do ex-presidente Lula, candidato à presidência da República. Se ele ganhar, ele indica 2 ministros. Qualquer presidente ganhar vai indicar 2 ministros e 31 magistrados em outras instâncias, em instâncias elevadas. Ele já disse que ele coloca lá Cristiano Zanin, seu advogado pessoal, portanto vai estar lá para militar a favor dele, e a esposa ou namorada do Chico Buarque. E surgiu agora uma nova notícia. Lewandowski vai se aposentar. Já nomeará ele para ministro da Justiça. Ou seja, para quê? Para que tenha um diálogo com a Suprema Corte. Então, um membro da Suprema Corte vai para ministro da Justiça para dialogar e vai perguntar para ele, olha, eu tô aqui com 2 nomes, mas você quer sugerir alguém? Ou seja, quem que você quer colocar lá? Você continua sendo ministro, tá? Só que você vai ser ministro da Justiça e você vai colocar alguém lá. Então, veja, se nós não nos atentarmos para o que está acontecendo e nos tornarmos militantes. O que é militante? É aquele que milita uma determinada causa. Combatente. Um combatente do bem, um militante do bem. Então, se nós não nos tornarmos um militante, aí eu falei da presidência. Agora, pensa nos outros cargos. Inclusive, na ordem de votação, o primeiro é deputado estadual. Então, pensa primeiro nesse cargo, porque é o primeiro que você vai votar.
Primeiro deputado estadual, depois deputado federal, senadores, governadores e presidente da República. Esta ordem de voto. Então já pense, comece a pensar. Quem está se colocando à disposição? O meu nome está aí, mas, gente, diante de Deus, eu não estou preocupado comigo. Eu estou preocupado com uma causa. Se houver pessoas melhores para representar aquilo que nós defendemos, que vá outros, não me importo com isso. Agora, escolha com consciência. Porque se não tivermos consciência para escolher, entrarão lá pessoas, representantes do MST, representantes destas causas, e aí depois não adianta reclamar, porque aí eles vão ser maioria, sendo maioria, eles vão votar. Eu diria, pastor Ignaldo, que a eleição para cargos proporcionais, que é deputado estadual e deputado federal hoje, ela é mais importante ou tão importante quanto a de presidente da República. Porque, vamos dizer que o Bolsonaro ganha a eleição, ganhou a eleição, chegou na presidência da República de novo, ele tem mais 4 anos. Se a esquerda conseguir formar uma maioria, ele não consegue aprovar nada, ele não governa. Vão, seja, ser pedra no sapato dele. Agora, se nós elegermos uma maioria, tanto na Câmara Federal quanto estadual, pastor, peraí, mas então o senhor vai estar aqui no Estado, né? Porque o senhor é pré-candidato a deputado estadual. Já que o senhor vai estar no Estado, qual que é a influência na nossa nação? Total. Porque, primeiro, nós estamos aqui na base, e este é um trabalho que a esquerda fez direitinho. Eles formaram base, eles vieram desde baixo. Hoje, quando um deputado dele ganha, não ganha porque assim, é um cara que tem identidade com a esquerda. Não, eles formaram base em sindicatos. Olha o trabalho que os sindicatos fizeram. Elegeram um monte de gente. Por quê? Porque estão lá no meio dos trabalhadores, estão no meio educacional, estão nos conselhos tutelares. Então, é a base dando sustentação para o que vai acontecer lá em cima. Além disso, um deputado estadual, ele tem influência direta com os deputados federais do seu estado. Porque os deputados federais também têm interesse em projetos do estado. Porque o deputado federal, ele sai da sua base, ele vai para Brasília. O deputado estadual é quem está na base. Então o federal precisa do estadual. Ele já está bem com o estadual. Ok, deputado, eu estou aqui para te atender. Eu estou aqui para ajudar o senhor nas suas pautas aqui em São Paulo. Só que o senhor tem que olhar lá em Brasília, que tem um projeto assim, 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 que está passando lá. Eu preciso que o senhor vote a favor disso ou daquilo. Então este poder de articulação de um deputado estadual, ele é muito importante. E isso eu começaria até mais para baixo. Vereadores, ou seja, nas suas cidades. Peraí, eu como deputado estadual, daqui a 2 anos, eu não vou querer ter vereadores nas cidades? Pessoas que representem a mesma causa. Então eles, naturalmente, vão influenciar o meu mandato. Então é um efeito cascata, que a esquerda soube fazer muito bem e que nós precisamos fazer o mesmo. Ou seja, em todas as áreas nós iremos influenciando. Vocês viram, já estamos chegando no final aqui do nosso programa, mas muito bom. Eu acho que serviu muito assim para você ter uma ideia da dimensão da questão, né? E a gente nem acredita que isso possa ser resolvido da noite para o dia. Sem dúvida. Tem toda uma caminhada aí. Mas se a gente não começar hoje, não começar agora a influenciar, a realmente se indignar, se posicionar, porque tem que começar a falar, começar a dizer, não é isso que eu quero para meu filho, não é essa educação que eu quero, não é essa lei é injusta, né? Você está querendo tolher a minha liberdade de expressão, eu não penso desse jeito, você está me proibindo de dizer como eu penso, tem que começar a realmente abrir e falar. Então, quero que você me dê aqui as suas últimas palavras dentro dessa questão dessa ditadura LGBT que estamos vivendo aí. O que você tem para dizer? Pastor, eu diria o seguinte, que a minha preocupação hoje é com as gerações futuras. Né? Crianças. Crianças. Uma das minhas pautas será defender as crianças. Não mexam com as nossas crianças. Porque as nossas crianças precisam ter a paz de crescer em um ambiente saudável. E hoje o que a gente vê, tá aí, a Mattel fazendo bonecas transexual, ou seja, já para influenciar as nossas crianças. Desenhos que estão sendo feitos, desenhos animados, também para tirar as crianças, ou seja, para mostrar para as crianças esta outra realidade. Isso é um movimento mundial e que nós devemos, obviamente, estar atentos para isso. Então, a minha preocupação é com esta base, com esta próxima geração. Então, se eu puder, pastor, fazer um convite a todos aqueles que estão nos assistindo, que se interessem mais por política. Porque a política, ela é fundamental, principalmente agora. Ela sempre foi importante, desde a época do meu pai, sempre foi importante. Mas, neste momento, é fundamental um posicionamento. Então, diante de Deus, não olhem para o Cláudio, olhem para todas as pessoas que podem ser candidatos agora nessa eleição. Neste momento, sou pré-candidato a deputado estadual. E pode acontecer de eu nem ganhar a eleição. Ok, se essa for a vontade de Deus e a vontade do povo, ok. Mas se for a vontade de Deus, eu gostaria de estar lá. Eu gostaria de ser uma destas vozes que estarão lá para representar o evangelho, para representar os valores de reino, para ir contra este avanço desta ideologia LGBTQ, IPAN+, e todo o resto que vier. Eu gostaria de ser uma voz para isso.
Agora, repito, se esta for a vontade de Deus e se for a vontade do povo, se for a vontade de vocês. Então, orem por mim, orem pela minha família. Pastor, não é um desafio fácil, não é um desafio fácil. A nossa cabeça borbulha porque a gente sabe que vai enfrentar não apenas resistência, mas afrontas neste meio. Mas se esta for a vontade de Deus, nós já respondemos para ele. Eis-me aqui. Daí para frente agora é a vontade do povo de nos colocar lá no dia 2 de outubro, se esta for a vontade de Deus. Então Deus abençoe, pastor, que Deus dê graça, que o tempo mostre essa luta, né? E que traga as vitórias que nós precisamos. Obrigado você que tem nos acompanhado no Movimento Influenciar. Divulgue, ó, pega essa live, divulgue e seja você também esse influenciador que a nossa nação está precisando. Me siga nas mídias sociais, né? @Cláudio Apolinário, principalmente no Instagram. Me siga para que a gente possa caminhar juntos. Ore por mim, pela minha família e Movimento Influenciar também. YouTube também tá lá. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo Movimento Influenciar.